A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na Congregação Cristã no Brasil. Um culto glorioso, um culto onde nós sentimos a presença de Deus. Irmãos, neste dia de hoje, dia 7 de agosto de 2025, palavra da Vila Ré, dia 7/8 de 2025, Êxodo capítulo 13, versículo 17. Nosso querido irmão Celso pregou pela guia do Espírito Santo. Esta pregação, irmãos, teve no finalzinho dela, houve um problema de áudio e nós estamos colocando de novo esta pregação, porque muitos foram até depois da metade da pregação e não conseguiram, correto? Ouvir o restante. Vamos colocar aqui, foi um culto glorioso no dia de hoje, nesta quinta-feira. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Vamos lá. E a guia do Espírito Santo, a palavra que está escrita em Êxodo, no capítulo 13. Nossa Alice. Êxodo capítulo 13, vamos iniciar no verso 17. Glória a Deus. Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Até aqui, irmã. Glória ao nome santo do Senhor. É o Senhor guiando o seu povo. Que seria de nós se não tivéssemos a guia do Senhor na nossa vida? Temos que em tudo valorizar a guia de Deus na nossa vida. E não é uma coisa assim de boca não, de palavra não, é real. É o Senhor realmente guiando a vida do irmão, a vida da irmã, seja pela palavra, seja pelo sentimento que Deus coloca dentro do teu coração. Nós temos o Espírito Santo, é a nossa guia, então nós podemos consultar o nosso coração, procurar entender a vontade de Deus, temos a palavra para nos guiar. Então nós temos essa guia maravilhosa, que naquele tempo então, o Senhor não era no coração, não tinha derramado o Espírito Santo, o Senhor Jesus não tinha vindo na terra ainda, não tinha derramado o Espírito Santo, então tinha aqui essa nuvem que está escrita em outras localidades também, que guiava o povo quando eles tinham que caminhar e quando eles tinham que parar. Então aquela nuvem, ela tinha uma aparência, não é?
uma aparência que eles conseguiam ver de dia, uma aparência de nuvem, e de noite, por ser escuro, tinha uma aparência então de fogo, é uma aparência. E essa então nuvem, ela guiava o povo para eles caminharem, e nós temos a necessidade de andar nesta vida guiados por Deus. Glória ao nome do Senhor. E por certo, nesta tarde deste dia, nós viemos aqui, e mais uma vez o Senhor vai guiar os nossos passos. O Senhor já disse que vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua mão, vai abençoar o que você fizer, e o Senhor vai abençoar os teus passos também. Por onde você vai caminhar, aonde você vai, o que você vai fazer e aonde você vai fazer. Então aqui aconteceu que aquela dificuldade para o povo sair do Egito, não é? Tanta praga, tanta coisa o Senhor teve que mandar no Egito, tanta dificuldade para conseguir que Faraó deixasse o povo ir, um sofrimento ali. Aqui nesse capítulo até fala da morte dos primogênitos, para que foi a última prova que foi colocado ali, a morte dos primogênitos, para amolecer o coração de Faraó, e Faraó então deixar o povo ir. Então aconteceu nessa passagem que então Faraó permitiu, e Deus não permitiu, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Então tinha um caminho mais rápido, que é um caminho, eu tinha ouvido dizer que esse caminho era um caminho de 40 dias. Tive uma outra leitura que eu vi que daria para fazer esse caminho a 11 dias, não sei se é nos tempos de hoje, mas a gente costuma falar que o que era para ir em 40 dias demorou 40 anos, não é? De qualquer maneira, seja quanto for, tinha um caminho muito mais curto para eles irem, muito mais curto, mas o Senhor não permitiu, não deixou eles ir pelo caminho mais curto. Aqui fala, pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. O Senhor não permitiu que eles foram pelo caminho mais curto, mais perto. Por quê? Porque Deus disse assim, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Ou seja, se eles pegassem o caminho mais curto, eles iam enfrentar uma guerra, e aquela guerra então ia fazer eles voltar para trás, voltar para o Egito. E então o Senhor permitiu que eles não fossem pelo aquele caminho. O Senhor guiou eles por um caminho muito mais comprido, muito mais longo. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas para que não houvesse um arrependimento e eles voltassem para trás. Irmão e irmã, no início dessa palavra o Senhor te fala assim: o Senhor conhece a tua estrutura, o Senhor te conhece, o Senhor sabe o que Ele vai fazer na tua vida. Entrega os teus caminhos na mão do Senhor, o Senhor sabe o que Ele vai fazer. Pode ser que tenha alguém aqui, porque o Senhor revelou a palavra, você queira pegar algum atalho, ou você esteja reclamando, que caminho difícil é esse, que dificuldade é essa, esse caminho é muito longo, mas o Senhor pela palavra te diz assim: vai pelo caminho que eu escolhi, que você vai chegar do lado de lá. Glória ao nome santo do Senhor. Está escrito na palavra que o Senhor, Ele sabe a nossa estrutura, sabe o que nós suportamos, e nesse caso aqui Ele sabia. Foi tão difícil de sair do Egito, se eu deixar eles ir por esse caminho, a primeira dificuldade que eles vão ter com os filisteus, eles vão voltar para trás. E às vezes o caminho curto não é o caminho melhor, irmã. O caminho mais curto não é o caminho melhor, irmão. Pega o caminho que o Senhor manda você tomar, porque a bênção do Senhor vai chegar na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Quem sabe alguém entrou aqui, mas que dificuldade, na minha vida é tudo difícil, na minha vida é tudo complicado, na minha vida não é nada fácil. E o Senhor te diz: não é nada fácil, filho meu, não é nada fácil, filha minha. É assim que você vai valorizar a minha obra na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Sendo fácil, às vezes não se valoriza. Tudo que vem fácil vai fácil, ninguém valoriza. Mas é na oração, é no clamor, é que vem o resultado aqui nesses microfones aqui, louvando o Senhor pela obra que o Senhor faz.
Então eles tiveram que tomar aquele caminho mais comprido, porque o Senhor fez eles rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho. Fizeram eles rodear pelo caminho do deserto. Não foi pelo caminho mais fácil, não foi. Mas o que importa, você prefere o caminho mais fácil sem a bênção de Deus, ou o caminho mais difícil com a bênção de Deus na tua cabeça? Santo é o nome do Senhor. Hoje alguém vai sair daqui e vai parar a reclamação na tua boca. O Senhor está contigo, o Senhor está na tua vida. Santo é o nome do Senhor. O Senhor está na tua vida. Então eles rodearam ali pelo deserto, subiram então em volta. E também Moisés estava carregando os ossos de José, porque José tinha dito que ia passar os anos e eles voltariam para a terra deles e para levar os ossos dele. Então eles, além de tudo, estavam levando os ossos de José e tanta coisa ali, as famílias, tudo que o Senhor tinha preparado. E o Senhor então, só que aí, primeira prova que chegou, eles já viram obra, Mar Vermelho, já chegaram de frente para o Mar Vermelho. Os egípcios se arrependeram de ter liberado eles e foram perseguir eles. Quando chegou lá na frente do Mar Vermelho, aí veio a primeira dificuldade, a primeira prova. Mas o Senhor foi com Moisés e foi com eles, abriu o Mar Vermelho e foi o primeiro milagre, a primeira prova que eles viram. O caminho é difícil, irmão? É difícil, irmã? Mas vai ter milagre no meio do teu caminho. Vai ter obra no meio do caminho. O nome de Deus vai ser glorificado. E depois eles continuaram, e foi obra atrás de obra. Foi muitos anos ali naquele deserto. Mas naquele deserto foi um aprendizado, obra atrás de obra. Onde tem facilidade, onde está tudo fácil, tudo certinho, não tem obra, não tem milagre, não tem maravilha. Santo é o nome do Senhor. Mas o Senhor aparece na necessidade. Tem necessidade aí, servo meu? Tem necessidade aí, irmã? Santo é o nome do Senhor. O Senhor aparece na necessidade. E aí eles continuaram, aqui fala, foram para Sucote, depois foram para Etã, na entrada do deserto, e assim foram caminhando. E naquele caminho tanta obra nós conhecemos que Deus fez, não é? Tirar água da pedra. Numa parte ali do deserto eles se deram na frente de um oásis. No maná que o Senhor mandou do céu. Quando quiseram comer carne, o Senhor preparou carne. Diz a palavra do Senhor que os vestidos não envelheceram e que os sapatos não furaram, que não era sapato, era sandália. Não furaram, 40 anos. Santo é o nome do Senhor. 40 anos de bênção e de obra e de milagre de Deus na vida deles. Os que creram chegaram lá. Josué e Caleb entrou na terra prometida. Os que duvidaram ficaram para trás. A palavra que Deus te mandou, que está guardada no teu coração, você vai conservar ela para você receber, ou você vai jogar lá fora, serva de Deus? Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Quem crê recebe milagre. Nós somos o povo do milagre, o povo que crê. Então Josué e Caleb foram avistar a terra, viram aquilo ali, voltaram, só viram coisa boa. Os outros 10 que foram juntos voltaram. Ali é difícil, não, ali é gente grande, nós não vamos conquistar nada. Não, mas olha, tinha cada fruta bonita, é uma terra que manda leite e mel. É uma coisa maravilhosa. É aquele que olhando para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio, não é? É a forma com que nós olhamos. É a forma com que você está olhando a tua prova. Olha a tua prova com o olhar da palavra. Eu tenho Deus e Deus é maior que a minha prova. Santo é o nome do Senhor. Josué e Caleb não duvidou. Vamos lá, vamos. Nós vamos conquistar, nós vamos chegar lá. E eles foram os únicos daquela idade, daquele tempo. Foram os únicos que creram, foram os únicos que adentraram. Os outros viram as obras, mas ficaram pelo caminho. Bendito é o nome santo do Senhor.
O que mostra que nós não estamos aqui só para ver a obra. Nós estamos aqui para ver a obra e chegar lá no fim. Entrar lá no céu. Glória ao nome do Senhor. Josué e Caleb não duvidou. Falou, não, vamos, vai dar tudo certo. Não é? Nem Moisés não entrou na terra prometida, mas Josué e Caleb entrou. E hoje essa palavra é para você. Josué, o Senhor te chama de Josué e de Caleb, que está no meio do deserto, mas está de pé, está confiando no Senhor. O Senhor é a tua guia. Glória ao nome do Senhor. Então aqui falava assim: o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Não parar, mas era quando o Senhor falava. Quando a nuvem andava, eles andavam atrás da nuvem. Era a guia de Deus. Santo é o nome do Senhor. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. É a guia do Senhor. Você veio aqui hoje buscar a palavra porque você precisa uma guia de Deus na tua vida. Você precisa de uma porta aberta. Você precisa de uma providência de Deus na tua vida. Você precisa enxergar um caminho na tua vida. E hoje o Senhor mandou. Não é uma nuvem que vai ter no céu não, e nem de dia nem de noite. É a guia de Deus dentro do teu coração. Santo é o nome do Senhor. E a bênção de Deus na tua cabeça. Santo é o nome do Senhor. Irmão, sabe onde está a diferença? Sabe onde está a diferença? A diferença está em ti, na bênção de Deus na tua vida. É aí que está a diferença. Mas está tudo difícil, está tudo impossível. Acontece isso, acontece aquilo, não tem porta aberta. A enfermidade está matando, a enfermidade está levando. Mas e a bênção de Deus na tua cabeça? Qual é a diferença? Santo é o nome do Senhor. Quando lá no Monte Gerizim foi ali dispensadas as bênçãos para o povo, bendito seja o nome do Senhor em Deuteronômio 28. Lá fala: bendito seja o teu ventre, a tua amassadeira, a tua terra, o teu. Por quê? Porque o Senhor abençoa quem Ele quer. As portas podem estar fechadas para todo mundo. Se o Senhor quiser abrir uma porta para você, a porta vai ser aberta. Santo é o nome do Senhor. A porta vai ser aberta. Mas todo mundo nessa enfermidade, ninguém se salva. Se o Senhor quiser salvar você, o Senhor salva. Se o Senhor quiser salvar o teu parente, o Senhor salva. Se o Senhor quiser entrar agora, não tem ninguém entra. Glória ao nome do Senhor. Essa é a diferença. A diferença do servo e da serva de Deus é que a bênção de Deus está na tua cabeça, a bênção de Deus está na tua mão. Santo é o nome do Senhor. Cuidado com o que você fala. A bênção de Deus tem que estar na tua boca. Abençoa, não amaldiçoa ninguém. Santo é o nome do Senhor. A tua palavra tem poder. Um dia eu atendi um culto aqui faz muito tempo. Eu atendi um culto aqui e eu estava com uma dor no rim, que eu tinha bastante, ainda devo ter alguma. Tive uma época que eu tive muita cólica renal, muita pedra no rim. E era um dia de domingo, eu estava sozinho aqui no culto. Eu levantei para atender o culto e quando chegou na hora da palavra, aquela dor que eu não aguentava aqui no meu rim. Santo é o nome do Senhor. E no meio da palavra, o Senhor falava assim: prega para você mesmo. Santo é o nome do Senhor, prega para você mesmo. Santo é o nome do Senhor. E naquela hora então o Senhor deu a graça, aleluia, de expulsar e mandar embora aquela dor em nome do Senhor Jesus. Tem uma irmã que é porteira nossa aqui, hoje eu não vi ela aqui, mas ela é testemunha desta obra. Ela falou: é isso aí, irmão, profetiza para você mesmo. Tem palavra de bênção na tua vida, irmão.
Tem palavra na tua boca de profética, de bênção na tua vida, irmã. Aleluia! Profetiza coisa boa. Aquele que fica falando só coisas ruins, não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, não dá certo, não dá certo. Que profecia é essa, irmão? Que profecia é essa, irmã? Profetiza na tua boca que Deus vai operar e que Deus vai fazer a obra. A porta está fechada, para você Ele pode abrir, irmão. Aleluia. A enfermidade mata, para você Deus pode libertar. Santo é o nome do Senhor. Para nós não tem a regra do mundo. Não. Para nós não temos a regra do mundo. Para nós temos a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida. Por isso que Abacuque fez aquela oração, 3 de Abacuque. Pode estar tudo dando errado, pode dar tudo ao contrário, mas eu creio no meu Deus da minha salvação. Dá para sair daqui um pouquinho melhor, irmão? Dá para sair daqui com um pouquinho mais de fé, irmã? Santo é o nome do Senhor. Mas a situação está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. Aqui, Ele guiou o povo. Se eles fossem pelo caminho mais curto, já iam voltar para trás, ou morria, ou voltava para trás. O Senhor falou assim: eu vou deixar eles pelo caminho mais comprido, vai demorar um pouquinho mais. Mas eles vão ver obra atrás de obra, obra atrás de obra. Eu vou ensinar eles, eu vou provar eles lá no meio do deserto. Mas aquele que crê em mim vai alcançar. Santo é o nome do Senhor. Irmão, irmã, a prova não pode abater o crente, e a prova não pode fazer o crente desistir. A prova tem que ser um combustível. Eu vou vencer essa prova em nome do Senhor Jesus. E vou ainda sair daqui vitorioso. Não é? Esta obra que eu contei dessa irmã, que Deus abençoou a mão dela, Deus tinha fechado uma porta para eles. Fechou uma porta. Tinha um comércio, o Senhor fechou a porta. Se o Senhor não tivesse fechado, estavam até hoje lutando lá para pagar um aluguel, na dificuldade. E o Senhor fechou a porta para abrir uma outra porta muito melhor. Porque nós já vimos aqui nesta igreja várias vezes a pregação dizendo assim: às vezes para melhorar precisa piorar. Às vezes para melhorar tem que primeiro piorar. Por isso, nem toda piora é para ruim, irmão. Não, tem piora que é para Deus fazer uma obra e nós alcançar aquilo que o Senhor quer na nossa vida. Aqui, o Senhor tinha um plano. Eu vou colocar o meu povo lá dentro da terra prometida. Para Deus, se demorar 40 dias ou se demorar 40 anos, o que importa para Deus é que Ele quer colocar nós na terra prometida. Se vai demorar mais, se vai demorar menos, para Deus não faz diferença. Um dia para Deus é igual a 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Ele está preocupado se nós estamos com pressa? Quem sabe tem alguém aqui que você está com pressa, e você está falando: o Senhor não tem pressa? Ele não tem pressa mesmo, porque Ele quer fazer uma obra perfeita na tua vida, e o nome dEle ser glorificado. Eu passei por uma prova de desemprego, ao todo, entre desemprego e semi-emprego, 4 anos e meio. O Senhor não estava preocupado se era 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não. O Senhor respondia para mim sempre assim: estou preparando um lugar para você trabalhar. Oh, mas demorou 4 anos e meio esse lugar? Demorou 4 anos e meio. Quando eu entrei no lugar, depois o Senhor me mostrou por que demorou, o trabalho que Ele teve para preparar um lugar para mim. Estando naquele lugar, a pessoa veio me contar tudo o que aconteceu para abrir aquela vaga para mim poder trabalhar. É Deus trabalhando. Uma coisa Ele diz para nós: Ele trabalhando, Ele vai fazer o melhor. Aqui, 40 anos, mas Ele fez o melhor.
O propósito de Deus foi realizado. O propósito na tua vida de Deus tem que ser realizado. Santo é o nome do Senhor. O propósito de Deus na nossa vida tem que prevalecer. Chorando, suportando, sendo provado, o propósito de Deus vai prevalecer. Fica na luz, fica na guia de Deus, não sai desse caminho. Pois aqui fala assim: Deus guia o povo pelo caminho, tem um caminho. Santo é o nome do Senhor. Não sai da guia de Deus, do caminho de Deus, porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. E Ele vai cumprir o seu propósito, se nós permitirmos Ele cumprir. Por que nós permitimos? Porque nós temos o livre-arbítrio. Tem aquele que desiste no meio do caminho, tem aquele que não suporta, tem aquele que vira as costas, tem aquele que blasfema, tem de tudo, irmão, irmã. Mas Ele é a nossa guia. Se nós nos guiar por Ele, o Senhor diz: tudo vai dar certo. Santo é o nome do Senhor. Tem prova às vezes, tem dificuldade, tem choro, tem lamentação, tem, mas fica com o Senhor. E quando você abrir a tua boca, profetiza coisa boa. Como que você aguenta isso? Eu aguento porque eu tenho o Senhor dentro de mim. E eu sei que dia mais ou dia menos, o Senhor pode aparecer no meu caminho. Aquele povo ali, eles quiseram construir uma casa um pouquinho mais larga, queriam construir um lugar um pouco maior. Falaram que a tenda era muito estreita e queriam construir uma tenda um pouco maior. Então foram procurar o profeta, foram procurar Eliseu e falaram: Eliseu, nós queremos construir algo melhor e estamos buscando a Deus. Eliseu era o porta-voz de Deus naquela época, era o profeta. E aí, Deus aprova de nós construir e cortar madeira para fazer uma tenda maior, um lugar mais espaçoso? Boa coisa vocês vão fazer, pode fazer, boa coisa. Mas você veio junto com nós cortar madeira? Ele: mas vocês querem que eu vá junto com vocês cortar madeira? É, se você não for conosco, nós não vamos. Você está falando que é para ir, mas nós queremos que você vá conosco. Ah, então vem, então vamos. Aí Eliseu foi junto. Quando ele estava cortando a madeira, o que aconteceu? O ferro do machado caiu na água e era emprestado. Aí foram falar com o profeta: profeta, caiu o ferro do machado, e agora? Ele pegou uma madeira, bateu na água e o ferro flutuou. Ferro flutua, irmão? Ferro flutua, irmã? Aqui na terra, ferro flutua? Aqui na terra, ferro não flutua, ferro afunda. Mas com o mandar de Deus, o ferro flutua ou não flutua? O impossível pode acontecer ou não pode acontecer, irmão? Uma operação de Deus com os olhos fechados, o Senhor operar um braço e sair perfeito de uma oração, pode ou não pode, irmã? Santo é o nome do Senhor. E você está chorando porque a porta está fechada, porque está difícil, porque isso e porque aquilo. Santo é o nome do Senhor. O ferro vai flutuar, o milagre vai acontecer. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas você precisa profetizar coisa boa. Se o Senhor quiser, Ele aparece e Ele resolve o problema. O problema com meu filho é o problema com teu filho. Problema com meu marido, problema com teu marido. Não tem problema que o Senhor não consiga resolver. Mas está fora das leis da natureza. Quem é a natureza? Quem é dono da natureza? Quem dá ordem para o ferro levantar e o ferro tem que levantar? Não é homem de carne e osso, não, é o Senhor. É Deus que vai fazer a obra. Santo é o nome do Senhor. Então sai daqui revestido de fé e com a guia de Deus na tua vida. E se o caminho for um pouquinho mais comprido, não reclama não, dá glória a Deus. No meio do caminho vai ter obra. Santo é o nome do Senhor. No meio do caminho Ele vai aparecer.
e o nome dele vai ser glorificado. Deus seja louvado. Culto glorioso. Vocês podem perceber que eu estou com outra roupa, né? Pode perceber, mas é roupa para ir congregar, viu? Enquanto a Irmandade ficou ouvindo a pregação, nós colocamos aqui, eu coloquei essa outra roupa, né? Eu tô pronto. E olha que o culto vai começar às 8 horas da noite, viu, irmãos? Mas é gratificante, né? A gente saber que vai congregar e servir a Deus na terra, né, irmãos? Eu tô colocando esse áudio, irmãos, porque o outro saiu com um probleminha no final, né? Um culto glorioso, ficou picotando. Não sei se é porque eu abri vários aplicativos de uma vez, mas fica aqui então esse vídeo, né? Irmandade, ouça esta palavra que foi hoje, no dia 7 de agosto. E deixa aqui seus pedidos de orações. Deus abençoe a todos.